E Simbora? aí, beleza? E aí, rapaz? Cara, você tá de parabéns essa semana, viu? Cara, Eu- parece que passou uns 3 anos desde a semana passada. Não sei pra você, assim. Aham. Eu até comecei aqui falando que a gente tem boas e más notícias, né? Hum, Ah, hoje eu vou dar só uma notícia. A boa notícia eu vou deixar pra gente conversar em off, porque aparentemente a gente vai ter mais um convidado na semana que vem. Um da convidado hora. especial, talvez. Mas deixa a surpresa aí pro pessoal. Vamos Ó, lá, por onde é que a gente começa? Por onde é que a gente começa? qual das más notícias tá falando? É. Você quer ir para os Estados É, Unidos ou para o Oriente Médio? eu Você não que manda. quero, eu não quero monopolizar o discurso, mas eu tô com muita coisa acumulada falando sobre antisionismo e assim todos os Hum. dobramentos possíveis, tudo que isso pode mudar o mundo, implicar, enfim. Mas eu não quero ficar falando só sobre isso porque aconteceu muita coisa essa semana. Isso daí a gente pode falar, sei lá, em off ou num outro vídeo. Tá. Dessa questão, eu fiz anotações sobre, eu cheguei a ver seu vídeo. Eu vou considerar que as pessoas que assistiram essa live assistiram seu vídeo também. Uhum. Então, é porque tem alguns pontos que eu já gostaria de deixar Uhum. de deixar aqui na live mesmo de antemão, porque eu acho E que eu, são pontos muito contundentes, eu acho que você vai gostar. e eu quero deixar claro que eu não tenho apego nenhum ao que eu tô pensando. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu só tô compartilhando o que tá me Uhum. angustiando no momento, entendeu? Sim, de fato. Vamos de Oriente Médio, então. Depois a gente volta para a Uhum. democracia americana, porque Tá bem é, democrático. tudo que a gente falar de Estados Unidos aqui no Oriente Médio pode não estar valendo nada, né? Uhum. Vamos falar sobre. Então, começando pelo que implica em Israel. Tem um acontecimento relacionado ao dia 7 de outubro. Eu aproveitei esse tempo de pausa que a gente deu. Essa live está começando às 7h30, era para ter começado às 7. Uhum. Eu resolvi rapidinho o que eu tinha que resolver aqui, mas eu aproveitei para assistir o vídeo do Ricardo Marcílio, que ele Uhum. costuma jogar na hora da estreia de nossa live, né? Não sei se tem Uhum. alguma coisa a ver. Ele tá sabotando nós aí, viu? É, mas eu aproveitei para assistir o vídeo dele e validar um dos pontos. Eu vi que ele está pesquisando a mesma coisa. Eu gosto de validar por ele, que eu vejo que ele pesquisa as mesmas fontes que eu. Então, Uhum. Uhum. começando por esse acontecimento do dia 7 de outubro, o que é que tem de novidade? 7 de outubro de 2023. Todo mundo sabe o que aconteceu, porque é que Israel começou a pesar a mão em cima da faixa de Gaza e fazer uma invasão de fato. E aconteceu um escândalo na ONU, em um dos órgãos que presta ajuda para o povo de Gaza. 12 funcionários foram demitidos porque se confirmou que eles tinham contato direto com as forças do Hamas. Uhum. Então, aquele discurso do Benjamin Netanyahu de fechar a fronteira de Gaza com o Egito para não passar suprimento, porque devia ter gente com interesse em fornecer suprimento para o Hamas, tinha algum fundo de verdade. Isso foi descoberto, os funcionários foram demitidos. O Ocidente, quando eu digo Ocidente, eu quero dizer França, Estados Unidos, Alemanha, União Europeia, Inglaterra, disse que vai parar de financiar esse órgão independente das emissões. Uhum. Só que pode ser que eles tenham usado isso como desculpa para não prestar nenhum apoio à Palestina. Pode ser usado como desculpa para corte de gastos. Faz todo sentido que seja isso, porque a vida não está fácil para ninguém no Ocidente. Sim. E o Egito, que costuma fazer um jogo muito parecido com o do turco, com o do Erdogan, da Turquia, diz que vai continuar financiando esse órgão e que essas demissões para eles são suficientes para continuar confiando na ONU e que essa operação faz com que o Egito confie ainda mais na instituição e que, mesmo ele estando com as fronteiras fechadas, para o povo de Gaza, né, ele dá as costas para o povo de Gaza completamente, bota até cercas muito parecidas com o que os Estados Unidos colocam para o México, a gente vai falar disso.
eles ainda assim se preocupam com a população de Gaza porque são um povo muçulmano, são um povo irmão, então pelo jogo duplo. Por um lado fecham fronteira, viram as costas, mas pelo outro lado eles estão financiando essa instituição para mandar suprimentos para dentro da faixa de Gaza. Então a guerra existe, o Hamas existe, esses grupos existem, são um problema. Eu só não quero no meu território. Basicamente é essa mensagem que o Egito está passando para o resto do mundo. E para Israel, mais uma vez relembrando, assistam o vídeo que o Fausto soltou no dia 28 de janeiro, antes dessa live. Ele fala a respeito de o povo de Israel, o povo sionista de Israel, que defende a existência de um Estado judeu, do Estado israelense nesse território. Existe um levante da população que está cada vez maior desde que o conflito começou contra o governo do Benjamin Netanyahu. Eu já tinha falado disso antes, que as manifestações contra ele só vêm crescendo e que o Benjamin Netanyahu é a minoria organizada no governo. E pelo lobby americano, pela ocasião do Joe Biden, que apesar de ser um democrata mais ligado a essas pautas identitárias e de certa forma mais ligadas a direitos humanos, o Biden é um sionista radical declarado. E muitas das falas que o Fausto relembrou no vídeo dele sobre o investimento do Estado americano, se não existisse um Estado de Israel, os Estados Unidos iam garantir que existisse. Isso são discursos do Joe Biden, se não ficou claro para a audiência. Então, o Benjamin Netanyahu, sim, ele é o braço mais fraco na disputa de poder dentro do Estado de Israel, mas que a ocasião, pelo menos até o fim desse ano, acredito eu, permite que ele faça o que quiser, e é isso que ele está fazendo. Inclusive provocando uma guerra maior do que ele, para que os Estados Unidos, na mão do Joe Biden, seja incentivado a descarregar tropa ali. Isso é um resumo dos nossos papos anteriores. Isso. Eu pergunto se essa minoria não está comprada, mas aí é muito, muito, muito conspiração agora. Por exemplo, eu joguei com o Victor ontem, né? E ele falou assim, pô, mas esse negócio não demora muito para acontecer? Só que o que está acontecendo é que sim, tipo, o Estado sionista ele existe há 50 anos, já era para terem se ligado e não se ligaram. Só que agora essa guerra catalisou tudo, porque essa guerra, antigamente eles não tinham que pensar na existência deles, porque realmente não precisava, porque eles estavam ocupados com Olimpíada, com festa, com um monte de coisa, porque o Oriente Médio, a narrativa do Oriente Médio estava sob controle, e de repente a narrativa ela começa a sair do controle, eles entram numa fase de negação de não, a gente é ao lado do bem sim, só que agora eles estão olhando para a internet e estão falando, ei caralho, e aí a desintoxicação da seita, ela tá acontecendo muito rapidamente. De gente surtando e falando, eu não quero cidadania israelense mais. E isso é muito emblemático, né? Muito bem. Eu vejo da mesma forma. Eu acredito que existe essa força. Agora, o que eu penso a respeito? Vamos pensar no melhor cenário possível para esse povo que está revoltado com o que Israel está fazendo. E quando eu digo esse povo judeu, os judeus israelenses que estão revoltados com as besteiras que o Benjamin Netanyahu tem feito e com o governo americano e a história deles, o resumo da ópera. O melhor cenário possível, eles derrubam o Benjamin Netanyahu e eles tentam construir um novo Estado de Israel. Vamos supor que eles consigam fazer reformas institucionais que permitam que todo mundo seja cidadão de primeira classe, que não tenha uma divisão social, institucional declarada, e que não seja um Estado judeu declarado, e sim que seja o Estado de Israel, em que vivem judeus e muçulmanos pacificamente. Esse é o melhor cenário possível. Assim, para essas pessoas terem paz
de espírito, vai. Porque eu não acho que Uhum. vai consertar o Oriente Médio inteiro se você só fizer isso. Como todos os países em volta vão se comportar depois disso? Quem disse que eles vão Respeitar o entender? acordo Exato, e não despejar todo o ressentimento e o ódio que ele tem de Israel e que só não despejaram até hoje porque não tinham condições militares de fazer isso. exato. Porque uma vez que isso acontece, no melhor cenário possível, eles não vão ter mais apoio dos Estados Unidos como tem hoje. Uhum, Então vai ser o Estado de Israel, sem o apoio dos Estados Unidos, tentando se pacificar no meio de um Oriente Médio radicalizado, que uhum, está tomando bomba hoje do Benjamin Netanyahu. Vamos supor que uhum. esse povo tome o poder, tire o Benjamin Netanyahu da frente e tente um acordo de paz. Você acha que vai todo mundo respeitar? O Líbano vai respeitar, tá tomando bomba Ninguém. de graça? Ninguém. Eu não vejo um cenário onde esse Estado exista daqui a 5 anos. E talvez eu reduza para dois. Agora, eu não vejo Israel de pé daqui 2 anos. A menos que os caras virem a casaca. Não, eu também não. É isso, mesmo virando a casaca. A gente já cogitou Mesmo esse virando a cenário também. casaca, não. Faz sentido para eles que eles façam isso. Já existiram momentos na história de Israel que eles afundaram o navio americano, que eles não respeitaram nada do que os americanos disseram. Hoje eles estão falando isso. Uhum. Muitos políticos americanos, até do lado republicano, pedem para Israel pegar leve, pedem um acordo de paz, pedem uma solução de dois estados, e Israel não tá nem aí. Só que eu acho que Então, quem sobrar do Estado de Israel não vai jogar ressentimento contra os países árabes, vai jogar ressentimento contra os Estados Unidos. Ah, eu quero estar errado, eu tô emocionado aqui, eu quero estar errado. Mas, assim, as pessoas, os ex-sionistas que eu tô vendo chorando na internet, esses caras, a hora que tudo acabar para eles, e quem sobreviver vai ter, não vai ter raiva do Palestina, vai ter raiva dos Estados Unidos. uhum. É muito sério esse negócio, né? Você fala que tá pensando em grande parte pela emoção, pelo que você tem lido recentemente, e eu, com tudo que eu construí de conhecimento na faculdade, todas as análises de cenário que a gente fez desde o início do conflito, Tá concordando. é, eu tô com a mente mais fria e não consigo pensar diferente. Rapaz. É difícil fugir desse cenário. Aquela surtada que eu dei não foi só porque. É que eu não consegui explicar, cara. O ano passado eu tava falando que conversar com os iranianos me quebrou e tal, mas não é porque eu vi gente sofrendo, a gente tá acostumado a ver gente sofrendo, né? Tem gente sofrendo no Brasil. Sim, mas é que eu cheguei à conclusão de que a Europa ela vai ser o que a China e a Rússia deixarem que o Irã queira que seja. E eu tô com medo do que o Irã vai querer. E assim, não tem muito o que fazer a respeito, cara. Isso aí eu já. Já não vai tanto, é, né? Já não vai tanto pra não. esse lado. Porque o Estado francês é muito forte. Muito diferente do Estado de Israel, eles ainda são maioria. São maioria institucional que controla a polícia e o exército. Uhum, E eles são anti-muçulmano. Não adianta. Mesmo que a população muçulmana esteja crescendo lá, eles sempre serão minoria social. Pelo menos no nosso tempo de vida. uhum. Os muçulmanos podem ter a população que for na Europa. Os europeus. Ah, não, mas não é uma coisa que eu tô falando a curto prazo, não. É uma coisa pra daqui pra frente, pra próxima geração. O carrego positivo da Europa acabou, cara. Para vocês que estão ouvindo isso daqui a 100 anos. Sim, isso daqui. Se ainda tiver daqui. YouTube aí. Daqui 50 anos me admirem. Falei, caralho, o Fausto foi foda quando ele tava vivo. É, sim. Mas é isso. A Europa tradicional do jeito que a gente conhece, inclusive eles podem. Eu acho que ainda existe tempo para reagir a Uhum. essa força muçulmana que tá E chegando se lá. alguma coisa tá sendo feita pra reagir, os caras estão de parabéns, porque estão muito discretos, né? Sim. De certa forma. A Eu sei que Polônia não. tem que A fazer em Polônia tá segredo e fronteira meio fechada.
tem que fazer em segredo o que tiver fazendo, né? Não pode ficar colocando no jornal toda semana, mas se tiver fazendo alguma coisa em segredo, tá Uhum. de parabéns porque tá escondendo muito bem, cara, porque a gente tá procurando pra caralho aqui e não tá achando. Assim. A França acho que só desiste, a Espanha, Portugal, principalmente. Portugal, o maior problema, entre aspas, é brasileiro, não é nem muçulmano. Mas os países maiores, as maiores economias históricas, Alemanha, França, Itália, esses aí, esse discurso seu cabe muito. Desculpa, bati no microfone aqui. Mas, vamos lá. A gente tem que falar de Irã também. É claro que tá tudo conectado, né? Uhum. O Irã, isso notícia que eu vi por cima de última hora, o Farenazo estava fazendo uma live agora há pouco falando que o Irã soltou 3 satélites num dia. Isso demonstra uma capacidade de ocupação do espaço, né? A capacidade de lançamento de foguete independente que os bárbaros conseguiram, né? Os bárbaros, segundo o Ocidente, segundo os Estados Unidos. Que bárbaros são esses que conseguem lançar foguete e a França sozinha não consegue, a Alemanha sozinha não consegue. Né? Então, vamos lá. Então, eles soltaram esses satélites hoje. Durante a semana, aconteceram ataques a bases americanas, ou o que resta delas, dentro do Iraque. E tem agora é muito diferente dos ataques que aconteciam no ano passado. Vocês vão lembrar de um episódio que eu cheguei a citar que o Iraque desistiu. O Iraque só desistiu de governar. O governo do Iraque na época, eu vou abrir isso até aqui no Live Map, porque mudou um pouco, tem diferença aqui. Aqui no Iraque tinha uma zona especial verde, sempre teve essa divisão clara aqui. Governo iraquiano em vermelho, tem uma zona em azul que eu não sei onde está exatamente. Não é isso aqui é água. Aqui onde foram os ataques. Um deles, né? Aqui foi outro. Mas enfim, tinha uma divisão clara assim, vermelho, que era os iraquianos orientais. Tinha uma zona verde dentro de Bagdá, aqui em volta da instituição da presidência do State Building iraquiano, aqui dentro de Bagdá. E os arredores, ao redor desse rio aqui, que era uma zona verde, que era onde o governo, construído pelos Estados Unidos, se instaurava, né? Depois que aquele governo desistiu, lembra que o Iraque foi invadido pelo Irã? Uhum. Com tropas lá Grupo Wagner, né? Eu até esqueci o nome deles, já tem tempo que a gente não fala deles. Em parte Hezbollah, as milícias que o Soleimani construiu, o Soleimani que foi morto pelo Trump, e que deu aula pro Irã de como fazer essas milícias e ocupar, e daí saíram os Houthis, o Hezbollah e a união entre eles. Então, eles ocuparam isso aqui e eles fazem parte hoje da composição do governo do Iraque. Só que o governo do Iraque da época desistiu de governar, teve uma reformulação do governo, não sei se eles votaram de novo, não sei como foi, eu não sei como aconteceram os trâmites, mas existe um governo novo, soberano, no Iraque, que tem, em grande parte, influência dos sauditas, que são os muçulmanos sunitas, e dos xiitas, que é da galera que invadiu, e para que não começasse uma guerra nova Irã-Iraque, o Iraque resolveu aceitar eles para compor o governo, certo? Uhum. Então, o parlamento iraquiano, ou o que existe dele, eu não sei qual é o sistema político que eles estão usando hoje, tem uma divisão muito clara entre sunitas e xiitas que não existia. Ou seja, o Iraque está mais para o time iraniano do que antes. Essa divisão aqui em amarelo são os curdos, que sempre tiveram lá. Para eles não mudaram nada. Inclusive, é pior para eles, já que Iraque e Irã estão se unindo, né? Estão unindo forças. Então, são 2 países soberanos maiores se unindo contra eles. Eu acho que eles vão ter problemas daqui para frente. Mas o ponto é, o governo
suportado pelos Estados Unidos, desistiu, mas as bases americanas não saíram daqui. As tropas americanas, que ainda tinham bases no Iraque, ainda estão aqui, estão tomando bomba do Irã, e o governo iraquiano que defendia essas bases americanas não existe mais. O governo iraquiano de hoje está pedindo para os americanos se retirarem. Pedindo ainda pedindo ainda pacificamente. Uhum. Para ter uma saída pacífica disso aqui. Enquanto os americanos não querem sair, eles estão deixando o Irã bombardear o próprio território. Porque o Irã quer mais que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio do que o Iraque, né? Por assim dizer. E mais, a gente não sabe como vai ser essa retirada de tropas, né? Eu duvido muito que esse governo que tem xiitas na composição vá deixar os Estados Unidos usarem o aeroporto do jeito que usaram o aeroporto do Afeganistão, né? Que os iranianos são mais... sim, eu acho que o intuito desse pedido é que a saída seja assim, estabanada, tenta fugir pela Turquia, tenta fugir por terra, porque os equipamentos, as armas, os tanques, os helicópteros ficam para o próprio Iraque / Irã usarem lá, né? Fica munição para o inimigo. Os inimigos querem que eles saiam de lá e deixem tudo aí. Enquanto não saem, toma bomba na cabeça aí, e é isso que... e esses são os termos, né? Agora, para além desse ponto de fraqueza aqui nos Estados Unidos, temos o problema do Mar Vermelho, que não parou, né? E a gente vai conectar até com a China agora. São muitos fatores envolvidos. É inevitável que o mundo inteiro se envolva nesse conflito, né? Porque isso aqui é a principal rota comercial da Ásia, Europa e África, né? Então todas as mercadorias do mundo que vem de navio tem que passar por aqui. Os Estados Unidos, a gente não pode dizer que eles já admitiram a derrota publicamente, porque eles não fizeram isso da boca para fora, né? Não proferiram as palavras eu desisto, Houthis, eu desisto. Eles não vão falar isso, nunca, eu acho. Não, eles vão dar uma narigada no punho do Kiko e vão falar ganhamos. Ganhamos de novo, a gente só ganha. Então, mas eles não podem dizer que ganharam, sair e deixar a rota sendo bombardeada, todos os navios que passam ali, né? Então eles foram pedir ajuda pro chinês. Cara, muito feio isso. Eita, porra. Eu te mando notícia aí no privado depois. Eles foram pedir ajuda pra China pra mediar o conflito. Pô, China, não é você que tá fazendo essa rota da seda aí? Não é você que tem boa relação com o Irã? Você também tem navio que passa aí, pô. Vamos parar de dar a volta na África inteira. Vamos voltar a passar ali pelo Mar Vermelho. Usar o canal de Suez. O Egito também vai sofrer com isso. Vamos lá. Então, tem uma reunião marcada para tratar de acordo com agora eu não sei se foi o Blinken ou se foi o Jake Sullivan. Um dos dois, o secretário de Estado ou o secretário de Defesa dos Estados Unidos agendou uma reunião com o Xi Jinping para tratar sobre a eleição de Taiwan. Porque Taiwan está radicalizada e a gente sabe que mudou, né? O governo anterior de Taiwan dizia que a China continental era a mesma China democrática de Taiwan. Então é tudo Taiwan. Esses chineses do continente aí que são malucos. Mas a gente ainda é uma coisa só. A partir do momento que entra um governo novo, um governo que não entende, um governo feito por jovens, que não entendem a união entre China e Taiwan, e eles se declaram independentes, a gente vai ser uma ilha, a gente vai ser outra coisa, então a China cresce os dentes para cima de Taiwan, né? Então o secretário de Estado americano agendou a reunião para falar disso, mas já vazou na mídia ocidental de tudo que é lugar, saiu até na BBC, na CNN, saiu até em Jornal Brasileiro isso. Que ele quer sentar com os chineses também para falar do Mar Vermelho, para pedir ajuda para pacificar as rotas marítimas hoje ocupadas pelos Houthis, que são um grupo... Esse sim a gente pode dizer que
não têm capacidade nuclear, que não têm capacidade de lançar foguete, mas são suportados pelo Irã que tem, né? E com esses, com morteiros, com os drones, que foram uma tecnologia muito refinada pelos próprios iranianos, eles conseguiram acabar com boa parte do PIB global. É o exército do bem, de tecnologia de ponta e de soldados mais treinados do mundo, tá pedindo ajuda para comunista para parar os aborígenes, é isso. Isso, exatamente. Então, não é. Isso aqui, como, mais uma vez, o Farinazzo falou, e eu achei, e eu duvidei. Desculpe, Farinazzo, duvidar. Ele disse que isso aqui não ia ser uma solução fácil. Ele disse que, assim, os Estados Unidos têm plena capacidade, e ele deixou muito claro isso. Eles têm plena capacidade de passar o carro no Iêmen. Só que eles não vão fazer isso porque vai ser outro Vietnã. Eles vão conseguir pacificar, vai ser uma zona de guerra. Talvez o Iêmen não exista mais, mas Uhum. eles precisam descarregar toda a força ali. E os Estados Unidos, a potência nuclear, a potência global, a polícia do mundo, ter que descarregar toda a força para combater um grupo pequeno é um desgaste muito maior do que eles podem tancar. Todo mundo vai perceber que os Estados Unidos não pode com a Rússia, não pode com a China, não pode com ninguém. Então, os Estados Unidos ganhar dos Houthis aqui é É uma bater em declaração de bêbado. fraqueza. É bater em É, bêbado. É o bêbado te provocar e você bater nele. Se você for pra briga e apanhar é humilhante, mas se você bater é vergonhoso. Não tem. Tem. sim. Então, eu tô até vendo isso aqui no Live Map. Esse pedido de reunião do, do secretário de Estado americano para falar com a China e intermediar esse conflito foi ontem. E o último ataque dos Houthis foi 2 dias atrás. Não sei se é uma coincidência, cedo para dizer, né? Nada oficial foi declarado ainda. Mas fato é que os Houthis estão quietos há 2 dias. Eu não sei se é porque nenhuma embarcação está passando ou se, ou se já existe uma mesa de negociação entre Estados Unidos, Europa, China e Irã. São os maiores interessados em passar embarcações aqui. Né? Índia, talvez. Não sei. Aí, deixa eu pegar o que eu. Isso tudo eu tirei de cabeça, mas eu tenho anotações aqui sobre isso tudo. Hum. Vamos lá. Ataque à base do Iraque, influência do Irã, pedido de retirada de tropas. Eu acho que eu cobri tudo. E da hipótese da nova Israel e como ela será tratada. Acho que para o Oriente Médio a gente cobriu tudo que eu peguei essa semana. E trago qualquer novidade na semana que vem. É claro. E agora vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Hum. Você quer cobrir alguma coisa mais aqui? Não. A gente fechou bem o negócio da acusação de Israel em relação à ONU. Só para ter certeza, assim, que eu vou deixar registrado. Tá todo mundo querendo economizar com a ONU, porque tá muito claro que a ONU, Nações Unidas, é muita conversa para. É muita aparência para pouca efetividade. Como ninguém quer gastar mais, e a ONU ela declarou que tá tendo genocídio, como Israel não consegue dizer que não tá, ele vai falar que a ONU tá comprada. É uma desculpa que serve para duas coisas: para se livrar da sujeira que eles estão fazendo, e para economizar uma grana, porque agora você tem um motivo para fazer aquilo que você já queria fazer. Né? Em Uhum. relação às provas que eles apresentaram, pense bem. Imagina que você trabalha para a ONU. Você fez medicina, você fez enfermagem, e aí você foi contratado pela ONU. E aí você está trabalhando lá. Você está vendo Palestina sendo bombardeada todos os dias. Do mesmo jeito que naquela série Vikings, o Athelstan, ele fica, o padre cristão, ele fica do lado dos vikings e começa a enxergar Thor. E do mesmo jeito que o protagonista lá, o Ragnar, ele fica no meio
dos cristãos e começa a entender Jesus. É muito Aham. difícil você ficar na Palestina, ver aquela galera passar em ponto de controle todo dia, ver as crianças passando fome todos os dias, ver a água vindo de Israel e os caras humilhando, dizendo que você só bebe água ali porque eles são bons. É muito difícil você trabalhar todos os dias e cuidando de pessoas e conseguir enxergar que elas são demoníacas e terroristas desde os 0 anos de idade. Então você começa a se compadecer das pessoas e começa a fluir para o lado delas, não importa se você vota no PT, no Bolsonaro, as crianças vão te comover. É, com Então certeza. Você não foi um monstro. é muito natural que pessoas de dentro da ONU tenham feito o que Israel diz que eles fizeram, sim, e eles foram demitidos. Isso não significa absolutamente nada, não diz respeito absolutamente nada em relação à ONU, e tá tudo bem. Ninguém quer gastar com um negócio que não funciona. Agora, quem já ficava gritando que a ONU e as Nações Unidas não servia pra porra nenhuma era o Gaddafi em 2009, dizendo, ó, não faz sentido ter uma organização dessa onde os polos mais poderosos do mundo têm poder de veto e quem tá no meio só se fode. Não faz sentido essa organização existir. O que aconteceu? Ele morreu e a organização continuou do jeito que estava, porque enquanto ele estava falando precisa mudar isso daqui, tinha um monte de gente no mundo inteiro, principalmente de países africanos e pobres, dizendo é isso daí mesmo. Não dá para deixar voto de veto na mão dos Estados Unidos e Rússia. Não tem cabimento os países pequenos não terem voz e um monte de lugares do mundo não terem assento. Não faz sentido. E aí o Gaddafi morreu porque ele era um bandido e tá tudo bem. E tudo continuou do jeito que continuou. Agora que finalmente precisou-se das Nações Unidas e da ONU, perceberam que o Gaddafi era tudo que disseram que ele era, só que ele estava certo. Ele estava falando a Sim, verdade. sim, sim. Eu acho que o único país que nunca falou que a ONU não serve para nada, ou que a ONU é comprada, foram os Estados Unidos da América. Eu já ouvi isso de todo mundo já. Ou diplomata, ou cidadão, ou até estudante de RI. Do mundo inteiro falar que a ONU não serve para nada, ou que, infelizmente, né? Uhum, A gente queria que ela funcionasse para alguma coisa e que ela não uhum, fosse enviesada. uhum, Mas no fim das contas é isso mesmo. O que aconteceu com o Gaddafi, depois de dizer isso tudo, a própria ONU ignorou uma invasão americana na Líbia, uhum, ignorou uma revolução colorida, inclusive todo mundo aplaudiu a Primavera Árabe, né? Dos países muçulmanos, e aí foi numa dessa que a própria população pegou o Gaddafi, fez o que quis, né? Todo mundo que uhum, chamava ele de ditador, porque ele era mesmo e porque também estava sendo empurrada pelo Ocidente. uhum, Então, beleza, arrancaram a cabeça do Gaddafi, só que ele era o que mantinha a Líbia pacificada. Vários grupos menores respeitavam o cara por ele ser autoritário. E uhum, na posição que ele tinha na Líbia não dava para ser outra coisa. A uhum, gente tem, claro que eu tenho todas as críticas, eu preferia que não fosse assim. Eu preferia que em algum momento tivesse um governo reformista que desse mais autonomia para as pessoas, é, ou dividisse ou unificasse a Líbia, não importa o que fosse feito ali. Eu preferia que não fosse uma ditadura. É importante deixar isso bem uhum, claro. Mas tirar o Gaddafi e não ter nada para colocar no lugar foi uma péssima ideia. Os Estados Unidos tentaram no ano passado fazer a mesma coisa com o Irã. Não deu certo. O Irã percebeu o que estava sendo feito, se defendeu muito bem e está uhum, maior do que nunca. uhum. E agora, talvez, hoje especificamente, hoje 28 de janeiro de 2024, talvez a força institucional do Irã, o governo do Irã, esteja funcionando melhor do que o governo dos Estados Unidos. E essa é uma excelente conexão para a gente ir finalmente para lá. Vocês, Vamos lá. programadores, vocês estão preparados para ficar buscando emprego no Irã? Para vir a vez deles? Sim. Sim. Foda vai ser aprender persa, né? Porque não tem muito É. iraniano que sabe inglês, até porque ele não gosta, né? Eu acho que vai ser a mesma coisa que com os franceses. Eles vão se sentir ofendidos se você tentar falar inglês Uhum, com eles. uhum.
Mas vamos lá. A gente vai ter que explicar um pouco de como funciona o governo americano, Constituição, diferença dos Estados Unidos para o Brasil, coisa que a gente já fez aqui, mas hoje em especial a gente vai ter que relembrar alguns conceitos. Vamos lá. O que é que está acontecendo? Os Estados Unidos da América, com todos os problemas que tem no mundo, não estão sabendo lidar com os problemas internos. Eles estão tentando resolver problemas de fora e os problemas internos estão crescendo cada vez mais. Entre eles, o da imigração. É histórico, já teve até novela brasileira falando disso, sobre a migração dos países da América Latina para os Estados Unidos e todas as aventuras, tudo que eles se metem para passar pela fronteira, porque é um país que tem mais liberdade econômica, tem mais oportunidades. Então, um dos maiores problemas sempre foi como a gente vai lidar com isso. Como a gente vai lidar com as pessoas que estão vindo do hemisfério sul para os Estados Unidos, para a América do Norte. A gente vai manter as fronteiras abertas, a gente vai ter um controle, a gente vai aceitar as pessoas que estão vindo de bom grado, a gente vai procurar emprego e moradia para elas, ou vamos fechar as portas porque os Estados Unidos já tem problema suficiente, é difícil lidar com a superpopulação que está vindo aí de pessoas pobres com a mão na frente e outra atrás, que não sabe falar o idioma do país, que vai passar por dificuldades e vai invariavelmente trazer muitos ônus para o pagador de imposto americano. Então, nunca foi um problema fácil, é uma dúvida legítima, tem vários dilemas morais sobre como tratar o assunto. E os Estados Unidos sempre passaram por isso, e para variar, a discussão sempre foi muito polarizada. Sim. Os caras não conseguem olhar para o imigrante e pensar se é bom, se não é bom e como fazer. Eles veem o espectro, se é republicano, se é democrata, e eles pensam de acordo com o que pensa o partido deles. Sim. É muito difícil discernir, e justamente pelo que você disse, é muito difícil ter uma discussão honesta sobre o assunto com qualquer americano médio, seja ele de direita, de esquerda, republicano ou democrata. Talvez com um político que você falando a língua dele, você mostrando que é alguém de fora, ou que você está acima dessa discussão idiota, talvez ele trate o assunto seriamente e fale com você, mas com um americano médio é melhor nem tentar. Sim. Estamos vendo as manifestações mais absurdas para os dois lados no Twitter, e foi por isso que eu tive bastante preocupações, porque o americano compra muito a ideia da rede social. Ele engaja muito, ele engaja inclusive mais que o brasileiro. Sim. Vai muito mais longe. Teve um vídeo que circulou bastante de que isso está acontecendo de fato. Tem milhares, talvez milhões de americanos indo para o Texas para cuidar eles mesmos das fronteiras. E esse vídeo já foi comprovado que ele foi de 2022 ou de 2020, se eu não me engano, e foi durante a Covid. Aquele comboio de carros sim existiu, sim, aquele vídeo real, mas eles estavam indo para Washington para protestar contra o lockdown. Caralho. Só que esse vídeo circulando agora, depois que foi comprovado que esse vídeo já era antigo, ele já tinha circulado quase 48 horas no Twitter, antes de aparecer as notas da comunidade. E aí um monte de gente começou a ir porque o vídeo estava rolando. Sim, exato. E aí... E aí agora... Um monte de gente ainda vou... Ah, não, vou pegar minha arma aqui e vou lá. Agora a gente pode agora fazer tá vídeo de cheio. verdade. E agora... Meu Deus, velho. Meu Deus. Sim, exato. E aí vamos contextualizar o que está acontecendo. O governo do Texas sempre foi muito conservador, porque desde a independência americana, desde a Guerra Civil, a primeira Guerra Civil que deu, que unificou os Estados Unidos de fato, os Texas são os derrotados da Guerra Civil. Eles eram os conservadores da época, eles eram o estado que era contra o fim da escravidão.
E por isso eles iniciaram a guerra civil contra os Estados Unidos. Então, mais uma vez, contra minorias sociais, a gente pode dizer dessa forma, com certeza. Uhum. O Texas, para variar, é contra. O Texas ajudou os Estados Unidos a conquistar vários estados do México. Caso vocês não saibam, o México era o maior país das Américas antes dos Estados Unidos tomarem Utah, Arizona, Nevada, Califórnia, Novo México, não tem esse nome à toa, e várias cidades, San Diego, Los Angeles, nomes em espanhol, Albuquerque, Santa Fé. Tem esses nomes porque são cidades tomadas aqui dentro do próprio Texas, São Antônio. Enfim. Então, o texano já não gosta de gente que fala espanhol. A gente tem isso em comum. A gente não gosta de... A gente não gosta de gente que fala espanhol. Se puder, a gente toma tudo deles e manda eles embora. O texano pensa muito assim. Então, eles que são os maiores preocupados, e justamente por eles estarem ali na fronteira com o México, eles são os maiores preocupados com esse fluxo. Para além disso, existe nos Estados Unidos a disputa presidencial, que vai ser a eleição mais importante, o evento político mais importante do ano. Em 2024 vai ser, se nada muito absurdo acontecer, a eleição nos Estados Unidos. E como é que está a corrida, como é que está a guerra de narrativa? O Trump, mais conservador, mais ligado às pautas defendidas pelos texanos e pelo centro dos Estados Unidos, os países vermelhos, que é lá invertido, né? Os vermelhos são os republicanos, são os conservadores, são os apoiadores dos texanos, são a favor de fechar a fronteira. O Trump ganhou a eleição de 2020, 2018, 2016. Estou perdido no tempo. O Trump ganhou a eleição em 2016 com a proposta de construir um muro na fronteira entre toda a fronteira do Texas até a praia da Califórnia, para evitar que imigrantes ilegais passem do México para os Estados Unidos. Os democratas são a favor de deixar esses imigrantes entrarem. Eu preciso lembrar que os democratas já foram, no governo Obama, foi o que mais deportou mexicanos, imigrantes ilegais, que não tem só mexicanos, né? Esse fluxo acontece por todos esses países, inclusive o Brasil. Menos todo mundo percorre né? todo esse caminho. É interessante aqui, menos antes da eleição, mas aí depois da eleição deportou um monte de gente. Exato. Quando Obama ganhou no segundo turno, foi o maior índice de deportação da história. Por quê? Porque ele não estava mais preocupado com reeleição, porque ele já tinha conseguido o que queria, e porque, assim como o republicano, ele tinha que agir com o interesse nacional, e ele precisava cortar gasto, e não podia cortar dos pagadores de imposto. Ele não podia cortar da educação do americano médio que já paga imposto, que financia mas aquela aí, coisa. Porque nos Estados Unidos você não precisa se identificar na hora de votar, existe uma forte suspeita de que antes das eleições eles deixam os imigrantes entrarem porque eles votam pelas pautas. Exato. Agora, vamos para a legislação. Os Estados Unidos, assim, só para concluir esse raciocínio, os democratas precisam de voto, e mesmo que eles sejam a favor da imigração, pelo menos no papel, mesmo que eles tenham sido os maiores deportadores de imigrantes ilegais, eles são aqueles que o imigrante legal tem que contar nesse momento. Eles são o melhor inimigo, o melhor que eles podem ter, né? O melhor que os imigrantes ilegais podem ter é o governo democrata, porque o republicano tá jurando de pé junto que vai mandar todo mundo embora. E vai fechar a fronteira de vez. Então, existe o interesse para que o máximo possível de imigrantes entrem nos Estados Unidos, se legalizem e votem, porque o governo Biden, o governo atual, está perdendo tudo que é pesquisa em vários estados que ele tinha a maioria histórica. Por causa dos desastres, né? Porque na cabeça do americano médio já está entrando a ideia de que os Estados Unidos começou 2, 3 guerras, talvez, né?
A juventude americana tá em aceitação, em choque, igual iraniana e israelense, né? Uhum. Tipo, você percebe uma insatisfação muito grande e assim, a gente tá se fudendo demais porque os Estados Unidos só fica fazendo guerra. Só que aí ele quer entender por que que tá fazendo guerra agora, aí ele tem que estudar história. Então tem muita gente nos Estados Unidos falando, porra, que merda. Agora também. É, Exato. o mundo tá muito engraçado porque os países, o poder ele tá se corroendo e os países eles estão enfrentando mais problema dentro de casa do que fora de casa. É muito doido isso, cara. É, os países mais desenvolvidos dos últimos 20 a 30 anos são os que estão com mais problemas internos. Uhum, E os países que eram considerados bárbaros, autoritários, emergentes, subdesenvolvidos, estão se emancipando num ritmo uhum, muito mais devagar uhum, do que esses países desenvolvidos se destroem, mas ainda assim uhum, estão se desenvolvendo. A gente pode ver uhum, isso não só pelo PIB, mas pelo crescimento tecnológico visível que Coreia do Norte manda no satélite, Irã manda no satélite. Então, né? A gente uhum, precisa abrir os olhos para isso aí. Mas vamos lá. Para a guerra de narrativa, o resumo da ópera é esse. Os a favor da imigração, e que, muito conveniente, precisam de votos para o fim do ano, são os democratas, são o governo Biden, e aqueles que estão querendo resolver esses problemas internos, que estão crescendo cada vez mais, são os republicanos, e por isso mesmo eles estão culpando. É uma cretinice falar isso, porque a crise americana não começou no governo democrata, começou no governo uhum. republicano. Sim, sim, sim. Né? A invasão do Iraque foi no governo Bush. Então, Então, precisa parar com esse negócio, precisa desemburrecer um pouco do debate. Toda vez que você fala faz o L ou é culpa do Bolsonaro, você tá sendo bem burro, cara. sim, olhando para outro país é mais fácil de ver a burrice, Se né? você olhar para os Estados Unidos, você vai ver que não é um cara que fez isso. Uhum. Sim. Então, o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais profundo do que parece. Claro que os republicanos, por ser uma democracia, por eles terem que lidar com eleições a cada 4 anos, eles têm que trocar toda a estratégia, todo o governo, porque, enfim, democracia é isso. Uhum, Eles estão dizendo que todos os problemas que os Estados Unidos se meteram é culpa exclusivamente do governo Biden. É claro que o governo Biden foi um desastre, é claro que algumas guerras começaram e em parte culpa dele, mas que o cenário para começar essas guerras não foi construído pelo Biden. Já estava assim quando ele chegou. então, Ele só não conseguiu evitar. só que aí quando a gente enxerga mais poder do que existe no governo das pessoas, aí a gente fala, o Bolsonaro ele falou que era uma gripe, então todo mundo acreditou e todo mundo morreu, é culpa do Bolsonaro. E aí tem que morrer mesmo, porque quem acredita nele tem que morrer. Aí você tá sendo bem burro de novo, outra vez, porque quem foi que disse que a gente tem que escutar Lula ou Bolsonaro na pandemia e não especialista? Então, quando a gente fala que determinado problema quem causa é o presidente, é o que, no mínimo, toda a sociedade junta deixou o cara fazer. Enquanto tava fazendo lá, ninguém tava tomando iniciativa de dizer para com Sim, essa porra, pelo amor de Deus, né? sim, sim. Em outras palavras, o Fausto está dizendo que se você fala o culpado é o presidente, você é o culpado. Você não tá fazendo porra nenhuma. Exato, Você exato. identificou o problema e não tá fazendo nada. E aí Uhum. você tem que falar, o problema é que todo mundo não tá seguindo isso. Se você deixa de falar, o problema é que todo mundo tá deixando de agir e fica falando que o problema todo é a existência de um cara que você não gosta, é porque você tá sendo burro. E tudo bem ser burro, porque tá todo mundo saindo nas democracias, só que a gente tem que parar com isso. Uhum. Sim, de fato. Vamos lá. Sobre a legislação, finalmente. Os Estados Unidos, eles têm esse nome, inclusive, porque eles têm um entendimento na, na cabeça dos estados, se é que isso faz sentido. O Uhum, motivo pelos uhum, quais eles são chamados Estados Unidos é porque eles são estados independentes
que estão unidos por uma causa maior. Simplificando da melhor maneira possível, para a gente não passar 2 horas de podcast falando só de Constituição Americana. É isso. A gente pode entender que o interesse maior, a causa maior, é o que o governo federal tem que se preocupar. É o que a Casa Branca, Washington e o Capitólio tem que se preocupar. São para isso que eles existem, né? Então, para o Joe Biden tomar as decisões, ele precisa do orçamento e do aval de todos os estados, dizendo que reconhece a liderança. Dizendo que Joe Biden, você fala por mim, você é nosso representante para tratar do interesse do meu estado, da linha dos Estados Unidos para fora. E por que é importante falar da linha dos Estados Unidos para fora? Porque é um conceito literal. Defesa de fronteira em qualquer estado é de responsabilidade do governo federal. É de responsabilidade do chefe de estado. Então, quem deveria se preocupar... Porque, assim, não existe na legislação americana fronteira aberta. Eles têm que controlar, isso inclusive faz parte do conceito de soberania. Para você ser um estado soberano, você tem que controlar o que entra e o que sai de sua fronteira. Se você está fazendo vista grossa, ou se você não tem controle sobre sua fronteira, você está falhando enquanto estado soberano. Então, o Texas, como o maior interessado, é claro, e com razão, ele está revoltado com os Estados Unidos da América porque o Joe Biden não está seguindo a Constituição. Ele não está seguindo o direito dos estados americanos de se reservarem, de manterem as suas fronteiras fechadas, porque isso é decisão constitucional. Ele está deixando uma grande parte dos imigrantes ilegais, inclusive dando a legalidade para essas pessoas para votarem no país. Isso é um escândalo. Isso não devia estar acontecendo. Então, o Texas, enquanto estado, tem toda a razão de reclamar. Agora, qual é a briga institucional? Por que é que isso aqui tá causando esse rebuliço todo? Por que é que tá falando em guerra civil o dia inteiro no Twitter? De novo, né? Porque o estado do Texas tomou as rédeas. O estado do Texas está fazendo a vontade do Trump, está construindo novas cercas, novos muros, está colocando arame farpado em tudo que é lugar. E assim, o governo Biden já está escancarado o que ele quer fazer. Ele não está mais escondendo que ele está fazendo vista grossa na fronteira. Ele está reclamando do estado do Texas que eles não estão deixando o imigrante ilegal passar. O que é outro absurdo. Então, se é de responsabilidade do governo federal resguardar as fronteiras, ele não está fazendo isso, faz todo sentido como medida emergencial que o Texas use sua polícia, a parte do seu exército que tem de reserva no Texas, tem base militar americana no Texas, que responde ao Joe Biden e que são texanos de nascença, responder ao governo estadual e acatar ordens do governo estadual. Nossa, é nosso papel defender fronteira. O governo federal está fazendo vista grossa, está fingindo que a fronteira não existe. Nós vamos defender de forma independente. E beleza, vamos lá colocar arame farpado, vamos construir muro, vamos colocar mais veículos, aumentar a vigilância e tal, fazer o que o país deve fazer, o que o país quer que seja feito. Pelo menos no papel, né? Acontece que o Joe Biden judicializou o negócio. Ele mandou para o STF americano, para a Suprema Corte, de que eles estão agindo independentes, que eles não podem fazer isso, porque não é papel deles. E aí começou uma briga institucional, né? A Suprema Corte, em uma decisão apertadíssima, acho que foi 5-4, deu favorável ao governo da ocasião, deu favorável ao Joe Biden, e mandou as cercas serem retiradas.
e disse que o Biden tem autorização da Suprema Corte dos Estados Unidos. Funciona igualzinho aqui. Inclusive o Brasil copiou. A Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, dos Estados Unidos, mandou tirar as cercas e o Joe Biden tem autorização para mandar o exército lá enfraquecer as fronteiras dos Estados Unidos com o México. Ele pode fazer isso. Isso não sou eu que estou dizendo, é o que a Suprema Corte americana decidiu. Acontece que o governador do Texas disse que não vai tirar cerca de porra nenhuma. E está na Constituição que a gente deve defender nossas fronteiras, que não existe essa história de imigrante legal legalizado, de entrar para votar, não vai existir isso, não no meu turno. Not on my watch, o governador do Texas disse isso. E vários estados americanos compraram. Inclusive, estados que são divididos. Eu não sei se algum estado que tem governador democrata comprou a ideia. Eu te mandei uma foto aí. Tá. Dá uma olhada nessa foto. Aí Sim. tem os estados que elegeram o Biden e os estados que estão contra cercas. E quem apoia o Texas e quem apoia o Trump. Uhum. Você tá vendo que ninguém tá pensando objetivamente? Então, na improbabilidade de ter alguém aqui que seja um imigrante mexicano, antes de você falar esses dois aí não têm humanidade, porque eles não estão preocupados com a nossa situação, o cara que tá lutando para você poder entrar nos Estados Unidos hoje, ele também não tá preocupado com a sua situação, ele só quer que você se legalize e vote. E depois ele vai te expulsar do jeito que Obama fez depois que ele ganhou da eleição dele. Ninguém, tá todo mundo cagando pra você, tá todo mundo te usando só. Exato. Eu tô vendo aqui os estados em interseção. Deixa eu ver se tem algum. Tem algum? O único que não apoia o Texas e que votou no Trump é o Texas, porque ele não pode votar. Certo. Mas aí é que tá. Isso é uma ruptura institucional nos Estados Unidos sem precedente. Um estado americano não está obedecendo, acatando as ordens da Suprema Corte. E metade, talvez mais da metade dos Estados Unidos está comprando a briga do Estado. Não está indo nem com a presidência da República, nem com a Suprema Corte, que são... se é que faz algum sentido, são instâncias superiores, né? E por que é que tem diferença? E por que é difícil dizer essas palavras, que são instâncias superiores? Porque os estados dos Estados Unidos, no papel, são independentes. Eles podem sair da União a hora que eles quiserem. Depois que o Brexit aconteceu, o Reino Unido teve lá seus problemas. O Fausto fala disso de vez em quando, direto no canal dele. Mas a ilha não afundou, o Reino Unido continua Reino Unido e não tem mais que arcar com os custos da União Europeia, que era o que colocaram eles nessa situação para começo de conversa, né? Até para o mesmo problema, receber um monte de imigrantes, só que lá é muçulmano. Ao invés de falar espanhol, eles falam árabe, é muito mais difícil de entender. Vamos lá. Aqui nos Estados Unidos começou acho que começou com um boato, começou com um burburinho de que, porra, talvez seja uma boa ideia a gente sair dos Estados Unidos. Já que eles estão se tornando tão coletivistas, já que tem um governo muito à esquerda, na cabeça deles o Biden é um governo muito à esquerda, né? Vai entender. Muito à esquerda assumindo o poder, talvez faça sentido a gente sair dos Estados Unidos momentaneamente. A gente parar de pagar imposto e parar de defender, parar de acatar as ordens da União. No papel, eles têm poder de fazer isso. A Califórnia já fez isso uma vez, é o único precedente que tem. Foi um processo pacífico, foram poucos dias, e até porque tinha um processo burocrático de compra e venda de terras envolvido. Então, o Estado americano teve que comprar terras da Califórnia para legitimar a Califórnia como o Estado dos Estados Unidos. Mas o outro Estado sair por não querer acatar a ordem da União, isso não tem precedente. E justamente o Texas estava ameaçando começar essa movimentação. E hoje eles têm uma ótima desculpa, né? E com vários estados dos Estados Unidos comprando a briga, a gente não sabe onde isso vai parar.
E esse nem é o problema maior. O problema maior é o que a gente estava falando antes. Vários estados dos Estados Unidos, nesse país que está extremamente polarizado, e que entende que um indivíduo, em última instância, é o que deve ser respeitado pela instituição. Então, essa mentalidade individualista se expande para o conceito de estados também. Uhum. Não é porque existe uma vontade da maioria que o Texas vai aceitar um monte de imigrante. O Texas tem o direito de sair dos Estados Unidos se ele quiser, e os democratas entendem esse conceito. Porque eles queriam fazer a mesma coisa quando era o governo Trump. Não obedecer ordens, dizer não é meu presidente, eu obedeço ao estado da Califórnia, entendeu? Um sentimento mais regionalista pro lado dos democratas se fortaleceu durante o governo Trump. E agora que eles estão fazendo isso no governo Biden, eles não podem dizer que é nenhum absurdo eles fazerem isso, né? E por que é que eu digo que o Brasil se assemelha? A gente teve uma legislação bastante inspirada na americana, Uhum. porque a gente tem mais ou menos o mesmo conceito. A gente tem o conceito de estados independentes, da gente dizer algumas regras, de que as leis estaduais, de certa forma, são independentes das leis federais, a gente pode definir algumas regras. Só que o Brasil, por ser mais coletivista e por ser muito mais submisso, por ser mais personalista também do que o próprio Sim, Estados Unidos, sim. a gente tende a obedecer mais às leis federais. Em última instância, se isso acontecesse aqui no Brasil, nenhum estado ia comprar briga de qualquer estado que seja. Então, Uhum. por isso que essa história de o Sul é meu país, a Bahia é meu país, movimentos separatistas dessas duas regiões não passam de meme de Twitter. Sim, sim. Nos Estados Unidos, não. O Texas é levado muito a sério. Por mais que tenha começado em grupos pequenos, a ideia é implantável Uhum. no conceito do sistema político americano. Então, por isso é tão preocupante e por isso esse momento é tão difícil, é tão perigoso para a estabilidade da democracia mais bem sucedida do mundo, né? Eu não sei como eles chegaram nessa situação, eu não sei como eles vão sair disso. Cara, eu acho que assim, antigamente eu escutava esse negócio de cultura woke, a comunista tentando destruir. Eu falava, meu, vocês são tudo doido. Mas depois que eu comecei a ver esse O Fim do Poder aí, faz muito sentido, porque eles começaram meio que plantando umas bombas e saindo correndo, e todo mundo começou a brigar, né? E tipo, a gente começou a brigar por umas coisas bem besta, de tipo o cabelo da Pequena Sereia. E a gente tem uma desunião e uma desconfiança e uma falta de identidade que está prejudicando todo mundo. E aí a gente tem elites que não querem saber daquilo que é bom para o povo, eles querem o bem deles. Né? E onde eles têm mais lucro. E aí, se nesse processo estados falirem, deixarem de existir, é um preço que eles estão dispostos a pagar. É muito complexo, são muitas variáveis, né? Mas aí você Sim. vai vendo que o oportunismo de um na busca de seus interesses, ele vai beneficiando o outro que acaba encontrando uma brecha para entrar e lutar para tirar um pedaço também. Sim. Muito complexo, cara. Essas pautas inúteis, eu acho que são problemas de uma. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? Eu acho que são problemas de uma sociedade bem-sucedida. A Sem sociedade que tá ócio para brigando ficar pela cor do discutindo, cabelo da né? Pequena Sereia, vai a merda, né? Sereia nem existe, cala a boca. Tá com ócio e tá com tempo para discutir, né? Sim. Exato, tá com tempo, tá Mas, com dinheiro. mas aí esse tempo e desse ócio que eles poderiam fortalecer a identidade nacional, eles estão destruindo num ponto em que ele tem tanta repulsa do próprio Estado. Por exemplo, eu odeio tanto o Brasil porque não tem liberdade, eu odeio tanto o Brasil por causa disso ou daquilo que é ruim, que eu queria fazer tudo de novo. E aí vem o outro querendo fazer tudo de novo, você fala, não, eu acho uma ideia legal. Então, concorda que
Para a Uhum. Rússia, para a China, os Estados Unidos rachado no meio é muito melhor do que ele inteiro, É excelente. É ótimo. né? É uma dor de cabeça a menos. Eu acho que a maior dor de cabeça possível é a menos. Você não precisa se preocupar com os Estados Unidos se eles estiverem Sim, se comendo por dentro, né? sim. Pensando por esse lado, por isso que eu falo que a ocupação dos Estados Unidos no Iraque, na Síria, as forças da OTAN no Iêmen, talvez nada disso seja relevante se os estados dos Estados Unidos começarem a se bater. Sim. E aí eu vi alguns posts texanos nacionalistas, assim, um regionalismo tentando se emancipar, tentando ser maior do que os Estados Unidos da América. Uhum. E vendo de fora, eu acho muito absurdo que eles tenham esse tipo de pensamento, assim, aquele dilema, né? Aquele dilema moral. Eu sei que é ruim para eles, mas eu como brasileiro, sabendo que os Estados Unidos sempre sabotaram o Brasil, tanto faz. Uhum. Não sou eu que vou tentar resolver o problema Não, deles, não sou eu que... eu lamento porque, sim, pelas pessoas. Mas essas As pessoas, pessoas que são vítimas, né? elas têm que entender que elas são muito maiores do que o Estado e que se o Estado tiver que pagar pelas merdas que fez, tudo bem, né? Então vamos pro próximo. Sim, Vamos ver o que dá pra fazer. sim. De fome, os Estados Unidos não morre porque ele é muito grande e muito fértil e muito. De fome, os caras não morrem lá. Mas, assim, muito provavelmente os caras vão ter que passar por um novo 1929. Talvez dessa vez os bancos quebrem e não tenham quem resgatar. É basicamente sobre isso que a gente tá falando. Sim. Partindo por esse lado, eu acho que é inevitável mesmo. Uh, Nem os Estados Unidos, nem o Texas, muito menos. Você tem alguma noção dos números do Texas? A Que, economia deles é gigantesca, velho. sim, eles têm. Se eles fossem um país independente, eles seriam a oitava maior economia do mundo. Eles É, só perderiam para China, Rússia, esses gigantes. E Canadá, talvez, Alemanha, França. Esses aí, ele estaria nas cabeças, uhum. junto com o próprio Estados Unidos. Então, eles são um país que. São um país, eles são um estado que se virariam muito bem sozinhos, até porque grande parte das indústrias de petróleo dos Estados Unidos estão lá. Tem uma concentração muito alta disso lá. E grande parte do financiamento das Forças Armadas, da OTAN, das forças que os Estados Unidos aponta para fora, vem do Texas e até do esse discurso militarista. Parando para pensar, dando essa volta, né? Uhum. Grande parte é responsabilidade deles também, né? As guerras no Oriente Médio, já Não que são nasceram eles que sozinhos, né? financiam essa merda? Não Não, nasceu sozinho as guerras, né? não. E não foi Israel sozinho também que foi lá e quis fazer aquilo tudo. Sim. É, Eles se orgulham também de ser um estado multiétnico. Veja só, dizem que o problema deles não é com os imigrantes, não é com os imigrantes em si, é com os imigrantes ilegais, aqueles que não vão produzir, que vão ser por muito tempo um fardo para os estados, até ele se adaptar, até ele aprender a falar o idioma e se inserir no mercado de trabalho, ele é um fardo, né? você falar que você ama imigrantes, mas odeia os ilegais é a mesma coisa de falar que você não odeia Palestina, você odeia o Hamas. Aí você tá com uma bomba e mata um monte de criança, mas eu não Caralho, que matei. comparação. Não matei Palestina, eu matei o Hamas. Tá bom. Pode dizer. É a mesmíssima coisa, não tem. Uhum. É. Sim. E é engraçado porque agora vai ver em todo lugar da Europa vai começar uns movimentos antimigratórios muito pesados. E aí eu acho que as pessoas têm que ver o seguinte: europeu geralmente é rico, aposentado, rentista. Aí esses caras, eles têm todos os filhos que já tem uma empresinha, já tem uma fabriquinha, já tem alguma coisa. E essa empresa, ela só é viável, essa fábrica, ela só é viável, esse negócio, ele só é viável porque tem um indianinho trabalhando barato nela.
E aí você vai falar assim, nossa, mas meu país está uma merda porque os números da economia estão todos ruins e a culpa é desses imigrantes. Aí você vai mandar todos os imigrantes para fora. Tudo bem. Você vai mandar o cara que fazia o pão, você vai mandar o cara que entregava carta, você vai mandar um monte de gente que fazia o básico e que era muito mal pago por isso. Aí o que vai ter que acontecer? Você vai ter que ir lá fazer. Ou então você vai ter todo o dinheiro do mundo porque você é herdeiro, porque você é rentista e não vai ter quem faça o trabalho básico que precisa ser feito para a sociedade funcionar. A Alemanha está correndo Uhum, esse risco. Né? A com Alemanha está certeza, correndo muito esse risco. sim. E a população muito revoltada e o governo não tem de onde tirar dinheiro. Cara, o governo do Olaf Scholz, eu acho que é o pior, assim. Eu acho que ele perde até pro Macron de popularidade. Esse cara não vai durar, não. Mas é isso, em resumo é isso. O que é que preocupa tanto também? Ah, eu tava até. Eu separei um vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho. A população americana, a população texana, principalmente, é a mais bem armada do mundo. Mesmo assim, a gente pode dizer que a Suíça, que tem um impressionante número de 20 armas para cada cidadão, todo mundo tem um bunker, que todo mundo é soldado pronto para defender a própria Suíça e por isso ninguém se mete com ela. É, claro que a proporção é muito menor, né? A Suíça é um país minúsculo, com uma população minúscula. Então, em números absolutos, é muito preocupante a concentração de força que tem na sociedade civil dos Estados Unidos. E por isso esse problema é muito maior do que parece. O... Eu vi um vídeo que eu tô tentando resgatar aqui, vou ver se eu acho, dos americanos gastando munição à toa, mostrando a munição que tem aqui. E justamente um vídeo feito no Texas e uma página trampista compartilhando para variar, né? Vou mostrar isso aqui para vocês. Basicamente é isso. São uns eventos que os caras se organizam para mostrar o poder de fogo que eles têm, até para o próprio Estado. Para mostrar, olha, não se meta com a população, não seja autoritário, porque Uhum. a gente está preparado para se defender. A gente é uma população, a gente é um indivíduo, a população independente, a menor minoria do mundo. Então, a gente está preparado para enfrentar qualquer Estado que seja. Não é porque nós financiamos as Forças Armadas que a gente não está pronto para enfrentá-la. Uhum. E isso agrava a crise no Texas, porque gente de todos esses estados, não, essa briga desse mapa aqui não é só institucional. Tem muitos americanos, inclusive de estados democratas, indo para o Texas agora, porque eles querem afastar as forças do Biden que vão tirar os arames farpados de lá. Eles querem dizer, olha, nós somos o povo soberano, acima do governo americano, que vamos garantir a segurança nacional. Então tem um monte de maluco que não tem treinamento de exército, que não sabe lidar com forças armadas, que não tem diplomacia, que não tem nada, indo na direção do Texas, armados, para guarnecer as fronteiras. Inclusive contra o próprio exército americano, a mando do Joe Biden e da Suprema Corte. Eu, eu acredito que os Estados Unidos ainda são. Eles já passaram por coisa parecida, claro, em proporções menores, em outros estados. Por exemplo, quando o próprio. Essa não me lembro se foi no Texas, mas já aconteceu de um estado que era contra. Um estado do interior dos Estados Unidos, acho que não foi o Texas, não. Era contra a, a, a os negros frequentarem a faculdade. E aí veio de uma lei nacional que todos os estados aceitaram,
e que esse Estado foi obrigado a aceitar. Louisiana, não lembro agora. Não me lembro. Eu sei que os primeiros alunos que foram matriculados nessa escola, eles foram. Tiveram muitos protestos de brancos, de partidos complicados que tem nos Estados Unidos, de manifestações políticas. Você sabe de onde que tem lá? Uhum. E que no momento do enfrentamento das Forças Armadas, porque o governo federal mandou Forças Armadas para garantir que esses alunos iam estudar lá sem problemas, e passaram assim, eu acho que durante os primeiros meses de aulas dele, e como esses alunos frequentaram as aulas e o mundo não acabou, essa galera que foi armada a enfrentar os Feds recuaram, né? Uhum. Essa galera recuou. Então, já existe precedente da população americana recuando para o próprio exército para resolver um problema maior. Só que não nessa proporção. O que eu quero dizer é irresponsabilidade da minha parte dizer que vai começar uma guerra civil nos Estados Unidos por causa disso. Eu não sei, só estando lá. Uhum. Teve vídeo também de americano compartilhando, visitando presencialmente alguns pontos na fronteira, porque essa fronteira aqui é imensa, né? A fronteira do Texas é imensa. Tem uma concentração aqui nessa estrada principal que leva para San Antônio de imigrantes e da defesa do próprio Texas. Só que eu não sei se esse vídeo é real, assim, coisa que foi até o próprio Monark que compartilhou, e quando eu fui ver em mídias americanas, tinha outras mídias americanas compartilhando a mesma coisa. Um americano passando nessas fronteiras que são mais afastadas do conflito, onde vai ser o pega pra capar ali, né? Uhum. E mostrando que as fronteiras estão abertas, tem portões abertos e estão desguarnecidas. E que é só os coiotes levarem essas pessoas lá, e com certeza eles fazem isso durante a noite ou em horários de troca de turno, sei lá. E que não tem segurança mesmo. E que nem o governo americano, que está fazendo vista grossa, nem o Texas parece estar preocupado com esses lugares. Uhum. E que existe a possibilidade de esse conflito também ser um circo. Uhum. Entendeu? De isso Olha ser que uma distração interessante. também. Eu faço questão de trazer todas essas hipóteses aqui, porque foi tudo que chegou a mim. Muito bom. E eu não quero dar uma conclusão para isso aqui. Eu quero sair com tantas dúvidas quanto vocês, porque eu sou um brasileiro, eu tô de longe, não tô lá, eu tenho um parente nos Estados Unidos, mas não tenho um parente no Texas. Então meu parente que tá lá não sabe disso pessoa também. que disser que tem certeza do que tá acontecendo é no mínimo aquele Massal lá do helicóptero. Não, aquele tem certeza. Eu acho que a gente devia perguntar para ele, inclusive. Então qualquer pessoa que sabe o que tá acontecendo é aquele cara ali. Também muito Que eu não tenho o zap dele, que eu sou um mortal, né? Mas se eu pudesse contatar a divindade, Deus, eu contataria, claro, pra perguntar. Eu acho que só ele tem a resposta. Enfim, brincadeiras à parte, é isso. Eu não quero que vocês tirem conclusão com o que eu tô dizendo aqui pra vocês, entendeu? Eu quero que vocês tenham essas informações em mente, porque a mídia não tá divulgando tanto quanto eu acho que devia ser divulgado. Essa conversa, tanto pro lado democrata quanto pro lado republicano, está sendo compartilhada no Twitter, que pauta o debate do Ocidente há bastante tempo, né? Uhum. E por isso a gente tem que levar a sério, porque são americanos falando do assunto, são americanos que levam a sério essas informações, e são americanos que agem em resposta a essas informações. Então, que vai ter louco de tudo que é Estado americano se deslocando para o Texas para defender fronteira armado, isso não tenha dúvida. Mas se vai virar uma guerra civil, se vai ter conflito armado com o exército do Biden, isso aí, interrogação, só estando lá para ter uma conclusão. Então, eu até peço, se tiver alguém que esteja ouvindo essa conversa, que tem alguém que conhece, que tem algum conhecido, um parente, amigo, que more nas capitais, na capital, nas cidades mais ricas do Texas, e pra gente ter um termômetro a mais, né? Uhum. Do que tá acontecendo, se vocês têm conhecidos lá, por favor, deixe nos comentários ou informe aqui no nosso próximo papo. Queremos saber. Queremos saber. Eu venho aqui com dúvidas, não com respostas.
Cara, que mundo louco. Quem É, diria, né? Quem diria que o negócio ia estar emocionante desse jeito? Meu Deus do céu. pois é. Como diz o Farinazzo, pode acontecer tudo, inclusive nada. Muito bom. Como que tá o negócio da Ucrânia? É, eles estão. A Rússia está avançando nos territórios lá? Rússia, deixa eu dar uma olhada no live map aqui. Mas eu acho que não, porque a Ucrânia adotou uma estratégia de defesa. É... E isso eu ouvi tanto do Farinazzo quanto do Scott Twitter, fez novas lives essa semana passada, na verdade. Uhum. A Ucrânia parou de tentar retomar território. Essa história de contraofensiva já deu errado, todo mundo aceitou que deu errado. Mesmo que não estejam declarando. Olha, tem ataque no norte agora. Enfim. Mesmo que não estejam declarando publicamente, a Ucrânia agora está só se defendendo, não está tentando retomar nada. Entendi. E talvez seja um sinal de que a torneira da grana já parou de chegar lá. E esse vídeo dos americanos gastando munição, eu só pensei no Zelensky Nossa, eu falando: nunca tinha não, o que vendo você tá isso, fazendo? cara. Meu Deus, é verdade. Os americanos gastaram tudo que o Zelensky precisa de munição até o fim do ano, só pra atirar numa parede, pra mostrar que pode. São os babacas, né? Mas tá no direito deles, né? O dinheiro deles, quem sou eu pra Sim. dizer que eles podem gastar ou não? Tanto faz. Menos O arrombado do que Texas. você abrir a torneira e ficar falando, aí, os seus palestinotários. É menos arrombado. Menos Eu arrombado. também acho, eu também acho. Eu também acho. Ai, ai, vamos ver um monte de piada que é melhor não fazer, mas vamos lá. Mas é isso. O Zelensky assumiu posição defensiva, não quer. Aparentemente não tá tentando retomar nada. Isso pode ser um sinal de que não tá chegando mais o dinheiro. E eu não sei como é que eles vão lidar com isso daqui pra frente. Eu imagino com que cara o Zelensky deve chegar pro Biden pra pedir ajuda agora. Hum. O Biden tá com problema dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, em tudo que é lugar. E a Ucrânia não tem um centavo americano, assim, de tropa. Não tem tropa americana, não tem americanos, assim, grande número, relevante, e a Ucrânia não é a OTAN. Então, hoje, os Estados Unidos se meteram em tanto problema que a Ucrânia é o último dos problemas que passam pela cabeça do Biden. Uhum. Pela cabeça senil do Biden. Uhum. E aí a OTAN também não tem o que fazer. Precisa guardar tudo pra eles. E. Inclusive com medo de uma nova investida russa para cima de países da OTAN. Eu te falei disso, né? Deixa eu. É, foi que eu mandei de link aqui. Eu queria ver se isso foi nessa semana ou na semana passada. Daquele general inglês falando falando para todo mundo se preparar para uma invasão. Ah, não, isso foi Semana semana passada. passada. A gente falou semana passada, Sim. assim. Então é isso. Eles estão. A Rússia tá tão falida e eles acreditam tanto na soberania americana que eles estão cogitando organizar a sociedade civil para se defender dos russos. Não sou eu que estou falando, é um general da Uhum. OTAN inglês que tem grande influência na OTAN, no Conselho de Segurança, é, falando para os ingleses se armarem, falando para os ingleses terem, os ingleses que não têm armamento em casa, os ingleses que não gostam que a polícia use arma de fogo. Estão querendo que essas pessoas se armem para se defender da Rússia. A ilha tá fora do continente, não tem problema no continente. Né, que saiu da União Europeia, inclusive. Então, esse é o tamanho da paranoia do Uhum. Ocidente. E é o quanto eles estão confiantes também, né? Que eles vão ganhar da China e da Rússia. Vão sim, aham. É, uma audiência. É, É, e até para enfatizar o título da live, né?
Eu juro de pé junto que isso aqui não é torcida. É, porque quando a gente fala que um lado tá ganhando, dá a impressão que, como vocês só estão acostumados, quer dizer, não vocês todos, mas a maioria das pessoas está acostumada somente com mídia ideológica e partidária, né? E dá a Uhum. impressão que quando a gente fala que um lado tá vencendo, a gente tá torcendo para ele, mas não, a gente tá falando, cara, é inevitável que a gente tem que trocar de torturador. Como será que ele vai ser agora? Pois é. Agora, eu vou trazer uma especulação aqui que eu tive do nada hoje à tarde. E aí eu quero que você me diga se eu sou louco, se eu não sou louco. Cuba. É, Uhum. Você consegue imaginar daqui a uns 5 anos Cuba rica? Faz sentido isso na sua cabeça? É, em resumo, eu te dei uma prévia, né, do que eu penso sobre. Cuba, para mim, é um daqueles países que não é a conjuntura internacional que, que diz se Cuba vai ser próspero ou não. Eles não passaram do degrau do sistema político permitir que o cidadão prospere ou não. Eles não têm liberdade econômica, eles não têm uma sociedade civil independente, não têm não tem produtividade a nível industrial de nada, e não é por causa de sanção americana. Não, não Porque é. vários países que tiveram sanção americana, que passaram pelo mesmo que Cuba passou, se emanciparam, mudaram suas políticas e eu acho que o maior exemplo disso é a China. Eu não acho que seja sanções americanas. Eu acho que Cuba é assim, ela é usada para confrontos que vão dar engajamento para pessoas que querem ficar discutindo isso. E a impressão assim que eu tenho é que as pessoas ficam brigando em torno de Cuba sem entender o que ela é de fato. E sem entender o que ela pode ser. Posso estar enganado, pode ser muita prepotência, muita arrogância e eu achar que eu sei o que é Cuba mais do que quem escreve livros sobre Cuba. Mas, assim, eu entendo esse lado de não são apenas sanções, eu entendo esse lado de as sanções, elas pesam muito. Eu entendo esse lado de tá tudo errado, os caras faz distribuição de riqueza e não faz conta de matemática básica, entendo tudo isso. Mas eu acho que teve também um posicionamento firme e sustentado ao longo do tempo. Porque Cuba é de é zona de influência oriental e puderam virar casaca, não viraram por algum motivo e só estavam se fodendo com isso. Então, assim, ou foi muita burrice a curto prazo e mais nada, ou foi uma certa aposta a longo prazo que no fim pode se pagar. Eu acho que o Cuba não virou a casaca porque ele já tinha virado uma vez. Não, eu falo virar casaca é assim, virar capitalista, mudar todo o discurso, falar a gente estava errado e simplesmente começar dali. Uhum. E isso não teve. Muito pelo contrário, os caras se aproveitaram dessa briga e vamos lá, vamos falar que é o que dá certo e que a gente é anti-imperialista e que o negócio vai crescer, basta que a gente seja justiçado. Enquanto isso, eles receberam muitas doações do Oriente, né? Dinheiro da União Soviética, dinheiro russo, dinheiro chinês. Sim. Durante esse tempo, eles receberam muito esse dinheiro, mas eu acho que esse dinheiro ele pode ter vindo com não exigências, mas condições de que eles se mantivessem dormentes sem se desenvolver para não chamar atenção. Conspiracionismo puro, coisa tirada da minha cabeça. Eu penso o extremo oposto. Eu penso que o Oriente financiou Cuba para eles se desenvolverem, para eles serem uma potência e ameaçar os Estados Unidos ali perto. É o E que Cuba não fez eles. isso porque o governo nunca permitiu que a população fizesse outra coisa senão dar tudo que eles produzem para o governo para eles decidirem como vão redistribuir. E agora, eles poderiam, eu acho que a solução mais inteligente para Cuba era fazer o que a China fez. Eu digo que eu falei que eles precisavam de Deng Xiaoping, é justamente para falar isso, para ser pragmáticos. Uhum. Eles podem continuar com o discurso de que são comunistas e
adotar o capitalismo para dizer que o comunismo deu certo. Sim. Eles têm essa escolha, eles podiam fazer isso. Eles tiveram diversas oportunidades, inclusive de ter um crescimento exponencial. Se não fizeram. E eu acho que eles nunca vão fazer porque o governo está numa posição muito confortável, que isso aí está funcionando. Eles têm o suficiente para pagar uma polícia, um exército que mantenha a população fraca, morrendo de fome e Esse sempre foi mas existindo. você concorda que é meio inocente a gente acreditar que a Cuba não se desenvolveu porque ela não sabia como fazer isso? Eu concordo, não acho que é isso, não. Não é Eu que acho que eles sabem exatamente como fazer, eles mas sabem eles não exatamente como. querem, porque Exato. vai crescer oposição, vai crescer setores da sociedade que podem querer se emancipar politicamente, e é problema para o governo. Eu acho que eles têm medo de perder o controle. Eles têm medo de não conseguir ser a China. Que a China deixou a população se emancipar e o governo chinês continua, né, inabalável. Então Eu acho que acho que esse é o medo deles. eu tô conseguindo convergir para o meu ponto. Eu acho que assim é do interesse do governo trocar o bem-estar do povo pela certeza de que eles é que vão receber as doações, os espaços e todo o dinheiro que vem do Oriente. Então, assim, eu Sim. prefiro não distribuir e deixar todo mundo fraco, todo mundo subnutrido, com a certeza de que eles não vão conseguir se levantar contra mim e tirar de mim o poder que eu tenho. Aham. Mas aí, pelo menos, todo o dinheiro que vem do Ocidente eu posso guardar, direcionar para qualquer lugar e guardar em qualquer lugar, inclusive fora de Cuba, por exemplo, Suíça, para minha família usufruir do jeito que eu quiser que usufrua. Então, eu acho que não é que Cuba foi ineficiente, eu acho que ela beneficiou os líderes que mantiveram o povo na pobreza do jeito que os Estados Unidos queria, mas ainda fazendo parte de uma zona de influência que poderia um dia crescer. E aí eles não, e aí eles teriam toda a retórica, porque é uma aposta. Eu deixo esse país todo fodido e eu tô ganhando muito dinheiro por deixar esse país fodido. E se um dia der um bizu e o outro lado, o Oriente, derrubar o Ocidente, aí eu sempre estive do lado certo e aí eu colho os frutos disso. Uhum. E aí eu fico pensando, com os Estados Unidos mal das pernas, como vai ficar daqui para frente, o que aconteceria se a China e a Rússia quisessem algum país para expandir a sua zona de influência, tal qual o Biden estava tentando fazer na Ucrânia, com as tropas fazendo treinamento de leve lá. E aí você vai ver o que está se falando em Cuba, a China está chegando lá com automóveis que não ferem as sanções americanas, porque lá não entra absolutamente nada que tenha qualquer relação com a economia americana e mesmo que você levasse carros chineses, o combustível ele seria refinado, feito com aditivos americanos e o que está acontecendo é que a China está chegando com combustíveis alternativos, talvez até fazendo testes, não sei, desenvolvendo alternativas. E aí você vê que daqui a pouco em Cuba vai ter um monte de gente com carro e vai ter, enfim, eu sinto que a coisa ela pode começar a crescer do nada e isso vai alimentar a retórica de um monte de gente que vai falar, olha lá, tá vendo? A gente não falou para vocês que isso ia acontecer? Eu entendi o que você quer dizer. De Cuba crescer. E ser usada como um produto na vitrine de olha como era o outro lado que durante todo esse tempo sempre esteve certo. Sim, E, mas e aí? gente, A sanção americana não vai cair por causa disso. mas Não foi será por que causa da vai. sanção americana. Nesse caso, eles vão crescer por causa do capitalismo chinês, porra. Sim. A narrativa vai pro caralho, do mesmo jeito. Inclusive, prova o nosso ponto, né? Mas Prova o já. ponto do Fidel, inclusive, que dizia que Cuba não se emancipou porque eles controlaram mal a economia. Mas aí esse núcleo duro, ele já não tá muito bem de lógica, né? Se você chegar com uma narrativa dessa, talvez colhe. Paciência, tanto faz. Eles vão ter que comprar outra. Não, desculpa, isso foi um exercício mental que eu precisava fazer pra processar na minha cabeça. Mais um dos. Não, tudo certo, foi bom. Eu penso a respeito também de
como seria essa riqueza distribuída e se o governo estaria disposto a deixar chegar para a população. Porque já existe um país mais ou menos assim, que tem acordos, que recebe subsídios de tudo que é lado, que tem fábricas agora, inclusive militares, né? Tá fabricando munição a roda aí para a Rússia, né? E a população continua miserável e não vai mudar. Uhum. O governo rico, o país continua riquíssimo, a Coreia do Norte. Uhum. Você acha que os oligarcas da Coreia do Norte, você acha que o Kim Jong-un estudou aonde? Quando ele era moleque. Você acha que ele estudou na Coreia do Norte? Ele estudou na Inglaterra. Entendeu? Tem famílias aqui. E tem. E por isso que eu acho mais provável. Eu acho que a mão de obra barata vai existir, claro, vai existir alguma industrialização, mas é possível que nada disso chegue pro povo. Que todo mundo seja semi-escravo e que essa grana das fábricas não seja suficiente. Assim, claro que eles. Para chegar na população e trazer bem-estar. Para ter uma grande mudança de classe social para a população se emancipar, eu duvido. Com a mentalidade do governo cubano como é, duvido que ele deixe. Duvido que ele deixe a população se emancipar de qualquer forma que seja. Entendi. Seja uma reforma muito estrutural ali. Precisa acontecer alguma coisa grande. Sim. Aí é com eles. Agora, antes da gente encerrar, queria falar um pouquinho de pauta nacional. Hoje aqui no Brasil, você não tá ligado de nada de Twitter, né? Você não acompanha porra nenhuma, né? Então, você sabe que tem um partido em formação aí, nunca esconde isso, eu trabalho para isso, sim. Ontem teve live, a gente falou de formação do partido, falou da política local aqui da Bahia, muito. Mas por que eu tô levantando esse assunto, já que a gente não fala bastante desse assunto aqui na live? Porque teve treta hoje, a gente enfrentou problemas, eu já tava esperando, eu já esperava que isso ia acontecer de certa forma. E, enfim, alguns coletores, algumas pessoas que fazem o trabalho que eu faço em São Paulo, foram agredidos por 4 meliantes Antifa. A polícia já descobriu a identidade deles, porque eu já tô falando que é Antifa, porque eles têm partido, né? Eles formaram um partido, a UP, eu não sei se tem outros envolvidos, porque 2 foram presos e 2 fugiram, mas tem dois membros do MBL ensanguentados na Avenida Paulista hoje, agredidos por esses caras, foram parar na UPA na capital de São Paulo. Uhum. E violência política vindo pro lado da esquerda, né? Ódio do bem, ódio do amor. E essa é a democracia que os caras dizem defender, né? Só um disclaimer, acho que vale a pena a gente falar disso, porque é uma galera que tem outro partido, mas defende o governo vigente, né? Defende a situação. Eles preferem que o Lula seja presidente. Todo mundo fez o L. Eles são de outro partido, mas todo mundo fez o L. Então, não pode ter uma direita independente que não seja bolsonarista. A gente não pode ter um partido. A gente pode pensar diferente, mas não pode ter um partido democrático. Brasil. Cara, que negócio difícil, né? Isso tem muito a ver com... muito um efeito colateral das técnicas de engajamento, né? A técnica de engajamento é sempre nós somos o bem, o outro é tão filha da puta, o outro é tão demônio, é tão ruim, o outro é tão não sei o quê. E aí diferencia-se muito pouco essa campanha engajadora de um discurso de ódio. O efeito, ele é recebido como um chamado do mesmo jeito. E por isso que precisa ter limites, né? Para a quantidade de mentira que se diz na hora de engajar. Exato. Pra não dizer que foi régua, porque no vídeo apareceu assim, não, as 2 pessoas, 2 dos 4 foram presos, de fato, já estão na cadeia, inclusive, e foram presos com soqueira, spray de pimenta, faca,
Armas brancas, né? Felizmente não teve Então, eu queria ver. nenhuma vítima fatal. O importante quando acontece um negócio desse é o que é feito a partir disso, né? Como que você pega isso que aconteceu e mostra, olha, tá acontecendo esse tipo de coisa e tá acontecendo por causa disso, porque as pessoas são influenciáveis e elas agem quando são instigadas, estimuladas, e isso precisa, nessas campanhas precisam ser responsabilizadas e esses núcleos de formação de pensamento eles precisam ser responsabilizados. O que vai ser feito a partir disso? Porque prender o cara é muito fácil, né? E não tirar nenhum bem para a sociedade é muito fácil. Sim, inclusive é uma despesa, né? A gente Sim, vai ter que ficar cuidando desses merda aí na sim. cadeia agora. Que ótimo. É o que a gente ganha. Bom, mas estamos aí para mexer nisso, né? Para mexer nessa estrutura. Claro que eu fico preocupado. Eu já estava preocupado com a própria Suprema Corte, o presidente. Assim, os caras estão indo para cima de todo mundo, né? Por conta de liberdade de expressão. A gente que acusa os problemas deles, a gente que acusa os problemas institucionais que existem, é inegável, Uhum. é, me admirava que a gente não estava sendo perseguido assim institucionalmente por esses caras. E Uhum. engraçado, a gente foi perseguido pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez busca e apreensão no escritório do MBL lá e achou a arma mais letal que tinha no escritório do MBL eram as arminhas de elástico. Eles atiravam uns nos outros, né? Então é isso. E no governo do amor da esquerda aí, eles não estão fazendo isso, mas existe um trabalho sujo sendo feito, existe vontade para que. Vontade de nos calar, né? Porque Uhum. a gente tem um objetivo muito claro, a gente quer tirar eles do poder democraticamente, a gente quer ganhar na urna, no voto. E muitos deles veem isso como uma afronta e eles acham que tem que resolver isso com violência. Eu não sei qual vai ser a repercussão que vai ter disso na mídia. O ideal seria o governo, o ministro dos Direitos Humanos, o ministro da Defesa, dizerem que repudiam todo qualquer tipo de violência, violência política, que não é para fazer isso, que faz parte do jogo democrático e a gente vai vencer o MBL ou a missão que seja nas urnas. O ideal numa democracia saudável era ser isso e que esse ataque fosse só um caso isolado. Mas os caras estão preocupados. Eu vejo um discurso muito radicalizado nas redes. As respostas que a gente teve foi de apanhou pouco, Uhum. ai, que Uhum. Uhum. não teve vítima fatal, que pena. Entendeu? Tem que ver se isso aí não é teatro, tem que ver se eles não contrataram os mendigos para bater nos rapazes lá, então, né? É, é, é um ódio destilado da forma mais cínica possível. Essa é a resposta não institucional, não é o governo dizendo isso, mas são os eleitores deles. Então, vamos ver, vamos ver. Vou dar esse crédito ainda. A gente não foi perseguido institucionalmente, a gente está sendo permitido coletar as assinaturas e só está sendo agredido pela sociedade civil, por enquanto, né? E pela instituição eu acho que eu posso dizer que pela instituição da UP, da Unidade Popular, que foi o último partido de esquerda a ser criado, e que o amigo que foi lá agredir a gente é filiado. Enfim, tá dito, né? Eu trouxe minha linha de raciocínio e meus pensamentos a respeito. Não sei o que é que vai sair disso. Qualquer novidade eu trago na semana que vem. Ou se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, o eleitor anônimo. Tem uma cara de onça, lá sou eu. Bom. Cara, vamos ver se o mundo dura até semana que vem, então. Vamos ver. Qualquer novidade eu trago para vocês. Se começar uma guerra civil, tomara que não. Quer dizer, não sei. A gente faz um plantão aí durante a semana. Eu vou ficar dando F5 aqui no Live Map. Eu fico imaginando assim o que pode acontecer de bom para cá, né? Assim, o quanto o negócio está derretendo rápido e o quanto vai começar a aparecer umas oportunidades aqui e a gente não vai estar nem preparado para elas, né? Então, como que a gente lida com o dinheiro que vai vir, com a força de trabalho, com os imigrantes que vão vir?
não dá para saber o que vai acontecer, mas ir acompanhando os acontecimentos é importante, porque quem sabe a gente não tá entre os primeiros a reconhecer essas oportunidades. Com certeza. É isso que eu espero. Não é possível. São muitos sinais pra gente achar que tá errado a altura dessa do Nessa campeonato. altura do campeonato, né? Tipo, É, se a China não se emancipar de vez e se os Estados Unidos não começarem a afundar, pode internar eu, Fausto e todo mundo que acompanha esse canal. A gente vai pra camisa de força falar que os Estados Unidos vai acabar. 2 anos atrás estavam dando risada, agora estão falando, mas será? Será mesmo? Vamos ver. É, vamos ver. Cara, muito Fausto, obrigado. mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Obrigado. pessoal, pela atenção de vocês. Se quiserem, eu vou continuar aqui na live, eu vou jogar alguma coisa como de costume. E para o pessoal do YouTube, me despeço. Obrigado pela atenção e até a próxima.